Bom dia a todos e a todas, invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Castanhal. Bem sei eu que tudo pedes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendiam. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Como ouvi os meus ouvidos, ouvi, mas agora tu vem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor a dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor dizia e ele faz. O temanita e a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois inimigos, porque não disseste de mim, eu era reto como o meu servo Jó. Amém. Peço que o vereador Rosimar, ocupando a segunda secretaria, leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos, especial aqui ao Marcelo Filho, Sandro Porpino, Joás, Naldo Lobo, as pessoas que fazem a imprensa, não só da Câmara, mas do município. Ata da 59ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, quarto período ordinário da 19ª legislatura, realizada aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022. Precisamente às 8 horas e 35 minutos, o senhor vereador Sérgio Leal Rodrigues, PSDB, presidente desta Casa de Leis, invocou a proteção de Deus e abriu a sessão. Estavam presentes os seguintes parlamentares: José Idomar Ferreira Oliveira, PP, segundo vice-presidente, Francisco da Silva Soares, PSD, segundo secretário, Elinay Mesquita Félix, PV, terceiro secretário, José Alves de Lima, PSD, quarto secretário, Diego de Oliveira Saliba Ribeiro, PDT, primeiro suplente, Antônio Leite de Oliveira, MDB, Francisco José de Araújo Barbosa, Cidadania, José Arledo Marques de Souza, PSB, Juarez Romualdo da Silva, DEM, Rafael Evangelista Galvão, PSDB, Rosimar Posidônio do Nascimento, Republicano, Welton Marlon da Silva Costa, PSC, estiveram ao transporte público no município. Ressaltou que os finais de semana alguns ônibus não estão mais fazendo seus itinerários e isso poderá prejudicar os alunos que irão realizar as provas. Por fim, o vereador pediu aos empresários responsáveis pelos transportes públicos em Castanhal que disponibilize um número maior de veículos para facilitar o deslocamento desses alunos. Haja vista que muitos deles irão realizar as provas em locais mais distantes. O vereador professor Rosimar Posidônio fez uso da tribuna para abordar vários assuntos. O primeiro deles foi sobre a causa animal, assunto esse que o vereador tem falado bastante na tribuna, principalmente com relação aos animais de grande porte, que continuam soltos pelas vias do município, causando diversos acidentes e mortes em Castanhal. Diante disso, o parlamentar pediu que o Executivo e a Secretaria competente tomem as devidas providências para resolver o problema em questão. Continuando, comentou sobre a situação de saúde em Castanhal, ressaltou que muitos pacientes têm evoluído a óbito nos hospitais do município à espera de um leito, ou precisam se expor nas redes sociais para conseguir uma cirurgia. E muitas das vezes não são encaminhados para outros municípios para passar pelo procedimento. O parlamentar considera lamentável essa situação, haja vista que Castanhal possui hospitais competentes para atender a população que precisa de atendimento médico. Por fim, espera que o Executivo Municipal e a Secretaria de Saúde se disponham a fazer algo para mudar essa problemática da saúde do município.
Após ser informado que não havia mais vereadores inscritos, o senhor presidente solicitou que o professor Rosimar Poçidoni fizesse leitura da matéria em pauta para a deliberação do plenário, como segue a indicação 021, de autoria do vereador Marlon do Dama, colocado na discussão e votação única. Foi aprovada por unanimidade. Requerimento 324, de autoria do vereador Everton Matos, colocado em discussão e votação única. Foi aprovado por unanimidade. Requerimento 325, de autoria da vereadora Maria de Jesus, colocado em discussão e votação única. Foi aprovado por unanimidade. Requerimento 326 e a 328, de autoria do vereador Adonai Félix, colocado em discussão e votação única. Foram aprovados por unanimidade. Projeto de resolução 02 de 2022, de 9 de outubro, que dispõe sobre a criação de 5 cargos de estruturação da Casa de Leis, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Castanhal, colocada em discussão. Foi cedido vista ao vereador José Arlido. Projeto de lei 043 de 11 de agosto, de implantação no município de Castanhal de patrulha Maria da Penha, de autoria da vereadora Paula Titã, colocada em primeira discussão e votação. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 046 de 2022, de 6 de agosto, que dispõe sobre considerar como patrimônio cultural e imaterial no município as batalhas de rap e da outras providências, de autoria do vereador Elinay Mesquita Félix, colocada em primeira discussão. Foi retirada de pauta para verificação de duplicidade. Projeto de lei 048 de 16 de agosto, que dispõe sobre o reconhecimento como patrimônio cultural, social, natureza imaterial do município de Castanhal, Parque de Exposição Pedro Coelho da Mota e da outras providências, de autoria do vereador José Idomar Ferreira de Oliveira, colocado em primeira discussão e votação. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 052 de 28 de agosto, que estabelece diretrizes para a implantação do programa Saúde no Campo do município de Castanhal, de autoria do vereador Antônio Leite, colocado em primeira discussão e votação. Foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 013 de 2022, de 22 de setembro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastro de prestadores de serviços turísticos junto ao Cadastur, conforme lei 11.771 de 2008, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal de Castanhal, colocado em primeira discussão e em votação. Foi aprovado por unanimidade. Encerradas as matérias em pauta, primeira parte, o vereador professor Rosimar iniciou a chamada das matérias em pauta, segunda parte. Como segue: projeto de lei 023, que proíbe a troca de substituição de qualquer veículo de transporte utilizado no sistema de tratamento fora de domicílio, sem prévia comunicação das associações pertinentes no âmbito do município de Castanhal, e da outras providências, de autoria do vereador Rafael Galvão, colocada em segunda discussão e votação. Foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 054 de 18 de outubro, que dispõe sobre a denominação de próprios públicos e da outras providências, de autoria do vereador Juarez Romualdo da Silva, colocado em segunda discussão e votação. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 029 de 23 de maio, que dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao contrato de locação dos imóveis locado pela administração pública do município de Castanhal, de autoria do vereador Antônio Leite, colocado em segunda discussão e votação. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 030 de 23 de maio, que institui o programa Empreende Castanhal, que qualificação do microempreendedor de baixa renda, de autoria do vereador Antônio Leite, colocado em segunda discussão e em votação. Foi aprovado por unanimidade. Após ser informado que as matérias em pauta haviam terminado e ainda havendo tempo regimental, o senhor presidente concedeu aos parlamentares até 5 minutos para explicações pessoais. Não havendo manifestações, os vereadores, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, precisamente, às 10 horas e 10 minutos, deu a sessão por encerrado. Lavra-se esta ata com a lista de frequência em anexo. Plenário Manuel Carneiro Pinto Filho, aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022. Lida a ata, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. A ata
Está sob a apreciação do plenário. Agora está em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador Everton faça a leitura das matérias recebidas no dia de hoje. Ofício do Executivo Municipal. Convidando sobre o Seminário de Políticas e Desenvolvimento Urbano de Caxinal, realizado pelo Conselho Municipal da cidade, que vai acontecer no dia 22 de novembro, terça-feira, das 8 às 12 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social. Começar o espaço na tribuna, o vereador Everton chamar, eu queria a atenção de todos, para a gente fazer um minuto de silêncio. Em nome do rapaz que faleceu do acidente ali na BR, se chocou contra um portão de uma loja ali, e até parente do vereador Diego Saliba, Anderson Saliba, que foi vítima aí do trágico acidente. Eu queria pedir compreensão de todos para que a gente fizesse um minuto de silêncio. Peço que o vereador Everton faça a chamada dos vereadores inscritos para a tribuna no dia de hoje. Até o presente momento, só o vereador Rosimar inscrito. Convido o vereador Rosimar Posidônio para fazer uso da tribuna. Senhores vereadores, senhora vereadora, ao público presente que está aqui hoje, a gente agradece e deseja um ótimo dia a todos. Senhoras e senhores, eu queria começar me identificando as vestes hoje do professor Rosimar, aos nossos ouvintes que são deficientes visuais. O professor Rosimar hoje está de sapato preto, cinto preto, meias pretas, terno azul, calça azul, azul marinho, camisa interna branca e uma gravata cinza com listras rosa. Senhor presidente, eu queria, depois de identificar, eu queria que a Câmara Municipal de Castanhal, na pessoa do amigo Vaninho e do Cláudio, o presidente, o chefe de gabinete e o chefe do Legislativo, fizesse um encaminhamento de votos de pesar às famílias de algumas pessoas que nós perdemos agora, nesse aproximar de final de ano. E pelo final de ano ser um momento muito emotivo de confraternização, eu queria que a Câmara, no total, não o professor, mas a Câmara, Vaninho, se solidarizasse com as famílias. Eu coloquei aqui algumas, se algum vereador quiser acrescentar aqui, mas eu coloquei da professora Célia Lago, pessoa maravilhosa que é referência no nosso município, uma pessoa, irmã de uma vereadora dessa casa, a professora Graça Lago, e que contribuiu muito para o nosso município como professora de educação física, norteando diversos jovens que se formaram espelhado
pela profissional que a professora Célia Lago era. Então, eu queria aqui que a casa fizesse esse documento. E ontem eu fui, acho que durante uns 18 anos, só que não era fim de semana, era todos os dias, entendeu? Todos os dias. E aí depois ele casou, foi um grande profissional, né, da matemática, um cara exemplar. Na igreja tinha o seu trabalho também, na questão de ser catequista, na formação dessas crianças, desses jovens. E de fato, eu estive na igreja à noite, no velório, a missa logo em seguida. É uma perda muito grande para todos nós que conhecemos. Tivemos o prazer, a sorte de conhecer o Walter. Um cara tranquilo, alegre, bondoso, igual o pai. No dia que o pai faleceu, era o Walter que estava lá tentando reanimá-lo. Eu estava do lado também, porque no mesmo dia, na mesma noite, tinha uma reunião política na minha casa. Era um ano de eleição. E aí o Walter estava lá desesperado com o pai, acabou a reunião, eu estava lá. E aí o Walter ficou com aqueles problemas de saúde, lúpus, sei lá o quê. Tinha uma série de coisas, ácido úrico altíssimo. E aí, pouca gente aqui sabe, Vossa Excelência com certeza sabe, a filha dele faleceu o ano passado de Covid. E desde aquele dia, ele não foi mais a mesma pessoa. Ele chegou a dizer para um amigo em comum que ele tinha falecido junto com a filha. Então aquilo ali foi a gota d'água para o que aconteceu esses dias agora, segunda-feira, foi terça, né? Terça-feira. Ele vinha arrasado psicologicamente pela morte prematura, a menina de 20 anos de idade, que deixou 2 filhos. Então aquilo ali foi algo de matar qualquer um, de adoecer qualquer um. E ele, pai, amoroso como era, ele ficou muito abalado, e isso daí com certeza veio, né, fazer com que ele chegasse ao que chegou na terça-feira. Era um amigo, era um irmão, e eu não estava presente lá no Laureno, mas me disseram que os alunos, os professores, os servidores da escola, todos abalados, mas não só abalados, mas emocionalmente, estavam lá chorando, porque ele era uma grande pessoa, um grande amigo, antes de ser um grande profissional. Era uma pessoa do bem. E aí eu espero sinceramente que ele possa ser recebido por Deus, por Jesus Cristo, que ele era um homem religioso também, um grande amigo, um grande parceiro. E quando Vossa Excelência pede o voto de pesar, eu também já ia pedir, mas que a mesa possa acatar esse pedido e possa enviar lá para a esposa dele, lá para a residência dele, esse documento. E eu quero subscrever, eu quero assinar também, dizendo que somos nós, porque de fato foi o irmão que eu perdi. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. eu não só incluo o seu discurso, vereador Zé Arledo, pela história que você contou, por participar da vida desse profissional, que se dedicou a vida toda àquela escola que fica ali no bairro onde Vossa Excelência mora, muito próximo. E o Walter era um homem que tinha aquele tamanho todo, mas maior do que o tamanho dele era o coração. Deixar esse voto de pesar ao senhor Lula, que quem estudou no Darwin, por gerações, eu trabalhei como professor lá. O Lula era aquele rapaz que trabalhava na cantina, e por anos, dedicado, sempre com um sorriso lá naquela cantina, ele, diversas gerações. Eu dou a parte também ao vereador Chico Branco. Bom dia a todos. Agradecer a Deus por esse momento especial na nossa vida. Ao adentrar agora, vereador Rosimar, eu estava ouvindo atentamente a sua fala aqui, quando você falava do Walter. O Walter, há quase 30 anos atrás, aí, a gente estudou junto
lá no Cônego Leitão. O Walter, que era filho do seu Quinca. O seu Quinca, o meu pai na época vendia muita farinha para o seu Quinca ali na feira. E aí eu conversando com meu colega Zé do Ovo aqui, a gente fica triste, né, Zé? Com a morte do Walter, um cara que, como você falou, o tamanho dele, acho que o coração dele, tenho certeza que era maior do que a estrutura física dele. Eu fiquei muito, muito sentido. Eu estava em Paragominas essa semana, quando eu soube da morte do Walter, e não pude prestar a minha solidariedade à família dele. O Walter, desde quando a filha dele, como o Zé do Ovo falou agora aqui, que a filha dele partiu para a eternidade, ele não foi mais a mesma pessoa, né? Mas a gente pede a Deus que Deus tenha piedade dele. Eu tenho certeza que ele está do lado do Pai. Quando estudei com o Walter, sempre ele me dizia, Chico, quando eu vou lá para aquela tua região, eu me sinto em paz. Aqui na cidade a correria é muito grande. E olha que naquele tempo ele já era um cara centrado, né? Mas a gente fica triste, mas no mesmo instante a gente pode se dizer feliz, porque tem certeza que ele está ao lado do Pai. Muito obrigado. E quando você falou do Arthur aí, também é uma felicidade para mim. Obrigado aí por você ter lembrado. Bom dia. Bom dia, Chico. E a gente falar aqui, pessoal, de mais perdas que nós tivemos recentemente, eu queria aqui citar também o sobrinho, né, do Diego Saliba, o Gilberto Saliba, que perdeu a vida, que o presidente fez até um minuto de silêncio, pela perda assim, inesperada, também de acidente. E isso mostra, como eu já falei aqui, o quanto a vida do ser humano é insignificante. E nós, senhores vereadores, estamos tendo uma oportunidade única, talvez, de representar esse povo do município de Castanhal, de fazer melhorias, de pedir melhorias, para que essa população venha a ser assistida de uma forma talvez melhor. Então esse legado que a gente deixa, talvez não seja o legado que a gente deixe para os nossos filhos, só de mostrar que a gente tem uma índole de fazer a boa política. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui colocar também o nome do Valmir, que faleceu aqui no hospital semana passada, o qual era conhecido como Madonna, também muito conhecido no nosso município. Só para vocês verem aqui, eu estou falando de mais de 6 perdas, 7 com a mãe do Naldo, nosso funcionário aqui da casa, que também perdeu a vida agora recentemente. Então eu pediria que a casa envie voto de pesar a essas famílias, que a Câmara lamenta pela perda, e que a gente aqui se solidariza com cada um deles, com seus familiares, com os amigos, que a gente até hoje, eu sou um pequeno leitor da Bíblia, e no pouco que eu conheço e venho lendo a Bíblia, eu consigo ver que Jesus, durante os seus 3 anos e meio de legado na terra, quando ele fez o propósito dos 29 anos e meio até os 33, quando foi morto, ele chorou 2 vezes. Na Bíblia diz, ele chorou 3, mas 2 vezes foi pelo caso da morte. A primeira pela morte de Lázaro, que ele considerava irmão. Jesus chorou. Quando você vê que um homem chora, é porque a dor da perda da morte é muito forte. E ele tinha o dom e o poder de trazer a vida de volta. E a outra, quando ele pediu que o Pai, que Deus, afastasse dele aquele cálice, quando ele sabia que ia ser morto, e logo ele respirou fundo e disse: estou aqui, Pai, para fazer o que for preciso. Então é um momento muito difícil da perda. Por isso eu queria citar esses nomes aqui. Se eu esqueci de alguém, algum vereador quiser acrescentar, a gente vai deixar em aberto, porque cada um tem uma forma de sentir essa perda.
Senhoras e senhores, eu, como já falei aqui dos vereadores, na situação que a gente precisa fazer um trabalho diferenciado, e agora eu não quero mais citar comissões, porque eu também faço parte de uma comissão, e às vezes a gente se sente tão vulnerável e impossibilitado de resolver situações. Eu falaria com o parlamento todo, que o parlamento se reunisse, ainda esse final de ano, que é um momento onde tem muitas festas e comemorações, algumas pessoas se excedem, aumenta o número de acidentes, aumenta o fluxo de atendimento em UPA, em hospital municipal, que nós chamássemos a essa casa, eu vi até uma proposição do vereador Nenca, que é presidente da comissão, que nós chamássemos aqui não só a secretária, porque ela já representa o prefeito, mas que o prefeito viesse junto aqui, para essa casa, para a gente fazer uma discussão de que forma a gente pode conseguir leitos para esse município. Senhoras e senhores, tem gente aí com hérnia, com vesícula, com apendicite, que é uma dor imensurável, mioma. Senhoras e senhores, uma mulher sangrando, ela fica com a cabeça, o psicológico dela é atacado de uma forma tão violenta, que nós homens, talvez não sabemos o que é isso, mas nós não conseguimos nesse município, tão grande, tão bonito, que eu amo tanto, uma cirurgia de mioma. Senhoras e senhores, é importante que a gente traga nessa casa e mostre para a população que nós reunimos com o executivo, pedindo soluções para esse caso das cirurgias eletivas do nosso município. Senhoras e senhores, nós temos 3 grandes hospitais nesse município, 4 com hospital municipal, que não está fazendo cirurgia e que não faz cirurgia, senhoras e senhores. Nós temos hospitais que são referência no Nordeste do estado, que é o São José e o Magalhães. E nós temos pessoas todo dia pedindo e reclamando, até se expondo em redes sociais por uma cirurgia, que é obrigação nossa, do poder público, resolver essas situações. Então eu continuo batendo na mesma tecla, espero que eu não esteja sendo enjoado, senhoras e senhores. Foi uma boa sugestão e estou disposto a contribuir também, direcionar as emendas para que isso possa acontecer, para que a gente não veja mais pessoas batendo de porta em porta, fazendo rifa, para que se consiga uma cirurgia. Obrigado pela parte, excelência. Eu comungo da ideia, vereador Everton, foi uma ideia também do vereador Zé Arledo, que as nossas emendas impositivas fossem transferidas para o hospital municipal, mas para que funcione realmente. E seria interessante, porque estava mexendo no bolso de cada vereador e ele ia cobrar. Porque não pode ficar do jeito que está, um município do tamanho de Castanhal, senhoras e senhores. O estado do Pará tem 144 municípios. Nós somos o 6º em tamanho populacional. E nós temos que mendigar, que levar pacientes para Ipixuna, não desmerecendo o município de Ipixuna, Bragança, Capanema, Santo Antônio do Tauá, para conseguir cirurgia, senhoras e senhores. Algo precisa ser feito. Para encerrar, senhoras e senhores, eu queria aqui dizer que nós estamos concluindo mais um ano, e eu não poderia deixar de fazer aqui uma explanação de projetos sociais que eu desenvolvo com recurso próprio. São desenvolvidos e mantidos com o meu salário. E política, infelizmente, tem esse lado da pessoa dizer, ele não faz mais do que obrigação, mas eu poderia não estar fazendo. Eu poderia dizer que o salário é meu e o prefeito que tinha a obrigação de fazer os projetos que eu aprovo aqui, que tem bem semelhança com o que eu desenvolvo com recurso próprio. E eu queria aqui explanar cada um dos projetos que a gente desenvolve. O projeto que é o meu carro-chefe, que me consome muito, senhor presidente, eu peço um pouco da sua paciência, até porque o vereador Everton disse que não tinha ninguém inscrito,
E eu estou aqui me estendendo um pouco mais, mas vou já me concluir a minha fala. Eu tenho um projeto do Eu Amo os Animais, que a gente desenvolve todo mês com 10 castrações. É um pingo d'água no oceano. Ganhei a parceria de 2 deputadas, a Renilce Nicodemos, que felizmente se elegeu deputada federal, e a deputada Michele Begô, que infelizmente não teve êxito na sua campanha. Então, eu voltei para 20 castrações. E continua sendo um pingo d'água no oceano, senhoras e senhores. Continua um monte de gatos abandonados em caixas, cachorros abandonados de forma assim, que as pessoas dizem, eles se viram. Ninguém se vira. Se você soltar uma criança, ela vai morrer de fome porque ela não sabe. Talvez a sensibilidade do ser humano esteja muito abalada e deixada de lado. E nesse projeto Eu Amo os Animais, que eu desenvolvo todo mês, com as castrações que a gente faz com recurso próprio, muitas vezes não somos entendidos. E vem pessoas achar que é só política. Não é só política. Eu faço isso de coração. E eu não vejo que todo mês eu tenho um gasto com isso. Eu vejo que todo mês eu faço um investimento no que eu acho correto. Então, Afonso, eu preciso do poder público. Eu preciso que o prefeito Paulo Titã, que as secretarias competentes, eu construí com recurso próprio um castramóvel, que todo mundo que vem nessa casa já viu aqui do lado, onde ocupa o espaço que seria da minha garagem. Eu, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu disponibilizo esse transporte para que o município possa usar. Eu tiro todos os adesivos que tem ali, do meu suor, que aquilo ali foi meu dinheiro, mas eu disponibilizo para o município para fazer um trabalho, para ir nos bairros. O projeto do Eu Amo Verde, vereador Chico Branco, esse projeto Eu Amo Verde, eu não fiz esse mandato ainda, mas nos mandatos passados que eu fiz, eu distribuí mais de 5.000 mudas ornamentais e frutíferas para a população de graça. Tudo com recurso próprio, senhoras e senhores. E eu quero voltar a tudo isso. Eu preciso que o poder público me ajude na causa animal, porque não é só a castração. Tem pessoas de coração bom que tem 20, 30 animais em casa e não tem como comprar ração, é eu que ajudo. Esses animais são atropelados, é eu que ajudo. Então é difícil, senhoras e senhores, para a gente manter toda essa linha, senhor presidente. Vou já encerrar, senhor presidente. E o último projeto seria Eu Amo a Leitura, onde eu botava nas praças públicas uma biblioteca para emprestar e doar livro para aquelas pessoas que querem ler e não têm condição de comprar um livro. Então eu precisava fazer esse apanhado de situações aqui, que às vezes a pessoa acha que é muito pequeno o mandato de um vereador, pois o meu é muito grande. E eu estou sentando com a minha família, com meus assessores, vou sentar com a deputada, que não só é minha, do vereador Eliseu, do vereador Chico Branco, do vereador Nenca, que nós elegemos, para que a gente possa recapitular tudo isso, que a gente possa trazer esses projetos de volta à pauta, porque eu tenho certeza que quem é beneficiado é o público. E quem trabalha na política sabe que política é feita todo dia, para quando não chegar no momento político, não ter trabalho, não ter discurso e ter que comprar a dignidade do povo. Senhor presidente, eu lhe agradeço pela benevolência de me ceder esse espaço todo, e eu agradeço a todos, e principalmente a plenária que está prestando atenção no que a gente falou. Muito obrigado, bom dia a todos. Convido o vereador Rafael Galvão para fazer uso da tribuna. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem, cumprimentar de forma especial meu amigo Afonso, se encontra aqui, está devendo aquele churrasco lá, viu, Afonso? Não esqueci não. Cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo Naldo Lube, Nonato Soares, Marcelo,
os assessores, na pessoa da assessora da vereadora Paula, assessora Camila. Senhoras e senhores vereadores, eu uso essa tribuna mais uma vez e fico feliz porque eu verifiquei aqui na pauta uma propositura do vereador Nenca solicitando audiência pública relacionada à saúde, a quem eu me manifesto de forma favorável. Era um tema que eu ia abordar mais uma vez nesta tribuna, até para que os parlamentares possam saber da triste realidade que vem ocorrendo na nossa cidade, que às vezes a gente percebe que a formação da base do governo impede de alguns parlamentares reclamar, reivindicar, cobrar por parte do executivo esta área tão sofrida que é a área da saúde. Mas aqui em especial nós já estamos na Câmara Municipal e essa gestão já vai completar 2 anos de gestão e nós já vamos completar 2 anos de mandato de vereador. Já vamos chegar agora, a partir de janeiro, para os 45 minutos do segundo tempo. E aqui na Câmara Municipal, salve algumas solicitações, a Secretaria de Saúde nunca se fez presente, a não ser quando teve rompido o contrato com o Hospital São José, que foi aquela calamidade. E o problema continua o mesmo. Cirurgias eletivas que não existem em Castanhal, atendimento especializado de médicos, urologista, pediatra, ortopedista, cirurgias voltadas às mulheres, como já foi comentado nesta tribuna por outro vereador. Mas especial nesses 2 anos, eu não vi a Secretaria de Saúde vir 1 mês aqui trazer relatório do que foi feito, do que não foi feito, do que foi recebido, do que não foi recebido. Até mesmo porque consta em lei complementar, na Lei 141 de 2012, determinando que a Secretaria de Saúde, os gestores, a cada 4 meses, compareçam à Câmara Legislativa, que envie relatório antecipadamente para os parlamentares saber o que entrou de recurso, o que não entrou, quais são as demandas que tem em Castanhal, o que foi cumprido dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro da lei orçamentária de Castanhal. E a gente, com 2 anos aqui, senhoras e senhores vereadores, salvo melhor entendimento, mas eu não recebi um relatório por parte da Secretaria de Saúde. Vale registrar, senhoras e senhores vereadores e todos que nos assistem, que inclusive as nossas emendas impositivas relacionadas à saúde, que tem previsão na lei orgânica, já completou os 18 meses que a lei determina e até agora nenhum centavo da saúde relacionada às emendas dos vereadores foi executada. Concedo a parte ao vereador Rosimar. Só para acrescentar ao seu discurso, vereador Rafael Galvão, que ainda não nesse mandato, no mandato passado, no auge da pandemia, todos os vereadores que se reelegeram se comprometeram de deixar um recurso para compra de vacina, para melhorar a qualidade de saúde do município, e ninguém sabe o que foi feito com isso. Eu não sei se vocês que deixaram a emenda têm alguma resposta, mas eu, que faço parte hoje dessa casa, eu não sei de nada que foi feito com o recurso passado das emendas impositivas dos vereadores da gestão passada para a área da saúde. E é importante porque se cada vereador deixou, no mínimo aí, os seus 100 mil, passa de 2 milhões. E a gente precisa de um relatório para saber o que foi feito com esse recurso. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Obrigado, excelência. E voltando à questão das emendas impositivas, nós já vamos agora criar, na verdade a gestão já vai criar aí
um famoso rolo aí de monte de recursos sem resolver. Como foi bem dito pelo vereador Rosimar, tem as emendas de 2020 que já encerrou o prazo, tem as emendas agora dos novos vereadores de 2021 para exercício até 2022, junho de 2022. E nós não temos um planejamento da Secretaria de Saúde. Na verdade, nós não temos nenhuma reclamação da secretária, pelo menos para dizer, olha, vereadores, as emendas de vocês eu preciso de recurso para que os vereadores possam buscar alternativas junto com o secretário de Finanças, que é quem deve repassar o recurso para a saúde. Então, esta matéria do vereador Nenca aqui é salutar. E até coloca a proposta, vereador Nenca, que Vossa Excelência já coloque no requerimento a data para que a Secretaria de Saúde se faça presente trazendo esses relatórios que já temos 2 anos. 2 anos sem nenhum tipo de relatório aqui para a Casa Legislativa. A Secretária de Saúde comete um crime, não mandar relatório para a Casa Legislativa. É lei. Lei Complementar 141 de 2012, parágrafo 5º, determina que a Secretaria de Saúde envie e faça audiência pública perante aos vereadores eleitos democraticamente. Nós não temos até a presente data. Sinto muito informar, mas eu sei que muitos já sabem que a Secretaria de Saúde é uma mera assinadora de papel para obedecer os patrões dela, mas está complicado. Já pensou uma senhora de idade, que ela já tem uma certa idade, sair da secretaria como uma das piores secretárias, sem resolver um problema de cirurgia eletiva? Muitas mulheres estão pagando cirurgias eletivas agora. Terça-feira foi um bocado de mulheres aí no São José pagando. Eu sei porque minha mãe teve que passar por uma cirurgia, porque é funcionária pública e tem ASEP, e eu acompanhei lá o sofrimento de várias mulheres pagando 4, 5, 6 mil, fazendo os Pix solidário, indo para as redes sociais pedir socorro. E não é possível, senhoras e senhores vereadores, com 21 vereadores, e a gente ficar aceitando esse tipo de situação. Eu sei, vereadores, eu sei que tem que obedecer o patrão Titã, senão ele não paga, senão ele não deixa as coisinhas lá dentro, o carro alugado, os empreguinhos. Mas o povo está sofrendo. Está sofrendo. E a gente sabe também que tem parlamentares que acabam levando os seus eleitores para outros municípios. E aí Castanhal vai ficando à mercê da saúde, à mercê da própria sorte. Com exceção do asfalto em Castanhal, que, diga-se de passagem, o prefeito é sócio da empresa, que a empresa apenas tem um teste de ferro, que é isso que ele mais tem aí na prefeitura. Com exceção dos asfaltos, não tem mais nada em Castanhal. Até o Cristo que foi pintado esses dias já está precisando de reforma. O banheiro dos guardas municipais não presta. E foi gasto 126 mil só em pintura. Já tem escolas aí que precisam de pintura de novo. A Secretaria de Assistência Social já está precisando de pintura. Se puder chamar o filho da ex-vereadora e futura vereadora Regina Abreu para pegar esse engodo aí. Já está em casa mesmo, está tudo dominado. Infelizmente, meus amigos, esses recursos que vão assim, faz com que o povo sofra numa área principal, que é a saúde. Então eu trago aqui o meu repúdio, quero acompanhar o requerimento, dar essa sugestão ao vereador Nenca e pedir, senhor presidente, que a gente possa oficiar a Secretaria de Saúde para trazer relatórios aqui. Porque aí nós vamos saber se tem recurso, se o prefeito junto com o secretário estão engolindo recurso, não estão passando, ou se eles estão só fazendo aquele bate e volta. Coloca o dinheiro lá e já liga para a secretária, devolve de novo. Devolve que a gente tem que gastar aqui no asfalto para o prefeito ficar mais rico junto com a sua família. No mais, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado. Pauta da 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, quarto período ordinário da 19ª legislatura, a ser realizada no dia 17 de 11 de 2022.
Requerimento de autoria do vereador Reginaldo Mota, número 329, solicitando a gestão municipal por meio da secretaria competente. Solicitando a gestão municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo enviar esforços para realizar serviços e raspagem e encerramento de implantação de tubulação, onde há necessidade em trechos críticos do jamais de assentamento, terra prometida, entre eles ramal da Barricada, ramal Ariranha, Goibal e a Travessa, atendendo o apelo da Associação dos Agricultores Forças da Fé. Lido o requerimento de autoria do vereador Reginaldo Mota, senhor presidente. Requerimento de número 330/2022, de 9/11/2022, de autoria do vereador Sérgio Leal, solicitando ao gestor municipal, por meio da secretaria competente, enviar esforços no sentido de realizar a pavimentação asfáltica do ramal que dá acesso à Agrovila do Boa Vista. Requerimento de número 333/2022, pela autoria em discussão. Agora em votação. Quem for falar na comissão, senhor. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 331/2022, de 10/11/2022, de autoria do vereador Nenca da Coab, solicitando à mesa diretora da Casa de Leis para realizar sessão especial para tratar exclusivamente sobre a questão da saúde pública no município de Castanhal. Requerimento de número 331/2022, de autoria do vereador Nenca da Coab, em discussão. A palavra é do vereador. Dizer que esse requerimento, para que a gente possamos estar aqui discutindo junto com os órgãos competentes sobre saúde pública no nosso município, é de grande relevância, sabendo que Castanhal deu uma retroagida na questão de saúde. Isso não é de hoje que eu venho falando, né? Castanhal não é mais Castanhal cidade modelo, é Castanhal cidade modelo Matadouro da Silva, até porque mesmo nos últimos tempos, tanta gente morrendo em Castanhal por falta de leito, por falta de compromisso de saúde pública, da nossa gestão em saúde pública que não funciona. Então, a gente vai estar aqui mandando ofício e solicitando que as pessoas, os órgãos competentes, Ministério Público, UPA, Municipal, São José, que é de retaguarda, Magalhães, se façam presentes para que possa ser discutido. E a sociedade civil também, né? E eu peço aqui a anuência dos nossos pares para que essa sessão possa ser na próxima terça-feira, dia 24, quinta, na verdade, dia 24, para que a gente possa estar discutindo o mais breve possível, até porque mesmo estamos no final de ano e os casos de problemas de saúde só aumentam em Castanhal e a gente precisa dar uma resposta à altura da sociedade castanhalense. Obrigado. Eu queria só esclarecer ao vereador Nenca da Coab que aqui ele está pedindo uma sessão especial e a mesa diretora que vai marcar. Então a gente vai aprovar o requerimento como está lá. Até mesmo porque o vereador José Arredo sabe da dificuldade que está tendo, ele marcou uma audiência pública de segurança e nós tivemos dificuldade de convocar o coronel, essa situação que está colocando para aprovar esse caminho para a diretoria legislativa e ver a possibilidade de não fazer a matéria hoje em discussão. Agora, em votação, quem for falar para a questão, Projeto de resolução 02 de 2022, de 9 de outubro de 2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Castanhal, dispõe sobre alteração na estrutura de cargos da Câmara Municipal de Castanhal, com parecer favorável de todas as comissões da Casa de Leis. Pedido de vista do vereador José Arledo pela regular tramitação. Projeto de resolução número 02/2022, de autoria da mesa diretora, em discussão. Com a palavra a nova vereadora Vânia Nascimento. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu peço vista desse projeto de resolução.
Concedido vista à nova vereadora Vânia Nascimento. Projeto de Lei 046 de 2022, do dia 6 de agosto, de autoria do vereador Adonai Félix. Dispõe sobre considerar como patrimônio cultural e imaterial do município de as batalhas de rap e da outras providências. Artigo 1º. Considera patrimônio cultural e imaterial do município de Castanhal as manifestações culturais, ciências musicais, saberes e festival relativos às batalhas de rap, em conformidade com os destaques do inciso 1, 2 do artigo 212 da Lei Orgânica Municipal, parágrafo único. Ficam asseguradas batalhas de rap para todos os efeitos legais, os direitos e as vantagens da legislação vigente. Com o parecer favorável de todas as comissões, após pesquisa dos arquivos, não for encontrado nenhuma matéria similar à diretoria legislativa. Projeto de lei número 046, de autoria do novo vereador Adonai Félix. Primeira discussão. Agora, a primeira votação. Quem for falar, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 043, de 11 de agosto de 2022, da vereadora Paula Titã, que implanta no município de Castanhal a Patrulha Maria da Penha, com o parecer favorável das comissões e da assessoria jurídica e legislativa dessa casa. Projeto de Lei 043, senhor presidente. Projeto de lei número 046, de 2022, de autoria do novo vereador. Paula Titã, em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for falar, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 048, do vereador José Idomar Café, dispõe sobre o reconhecimento como patrimônio cultural social de natureza imaterial do município de Castanhal, o Parque de Exposição Pedro Coelho da Mota e da outras providências. Com o parecer favorável de todas as comissões, senhor presidente. Projeto de lei número 048, 2022, do novo vereador Café. Lá em vereador Café, ele está hoje representando a Câmara Municipal de Castanhal, numa visita no município de Maricúa sobre a questão do consórcio do lixão. Eles técnicos lá e foi apresentado em segunda discussão. Agora, segunda votação. Quem for falar, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 052 de 2022, de 28 de agosto de 2022, de autoria do vereador professor Antônio Leite. Estabelece diretrizes para a implantação do programa Saúde no Campo no município de Castanhal e da outras providências, com parecer favorável de sua tramitação emitido pela assessoria jurídica desta casa, com parecer favorável das comissões permanentes e com parecer favorável da sua tramitação do jurídico desta casa, senhor presidente. Projeto de lei número 052, de 2022, de autoria do vereador professor Antônio, segunda discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 013 de 2022, de 22 de setembro de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastro dos prestadores de serviço turístico junto ao Cadastur, conforme lei número 11.771 de 2008 e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade do registro do Cadastur para pessoas físicas e jurídicas, prestadoras de serviço turístico no município de Castanhal, com o parecer favorável, senhor presidente, de todas as comissões desta casa em pauta. Projeto de lei número 013/2022, de autoria do Executivo Municipal, em segunda discussão.
Concedido vista ao nobre vereador Rafael Galvão. Pode pedir segunda votação, Luiz? Não, acabou, não acabou? Senhor presidente, não há mais matéria na pauta, senhor presidente. Não havendo mais matéria, mas ainda há tempo regimental, queria confirmar que o nobre vereador se ele vai usar a tribuna. Aí eu queria pedir a compreensão de todos, e depois do vereador Rafael usar a tribuna, a gente fosse na presidência, todos os dias da casa, para a gente fazer uma reunião, tá? Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, na verdade, é apenas para somar aí a minha fala agora há pouco aqui na tribuna, que eu escutei de um parlamentar dizendo que a Secretaria de Saúde não tem dinheiro. E eu tenho esse levantamento feito, inclusive, da gestão passada do Hélio Leite, retrasada, na verdade, mais de 15 anos já. Na gestão do Hélio era 53 milhões, a saúde encerrou e entregou para o Titã. Atualmente, nós estamos indo para um orçamento na Secretaria de Saúde de 153 milhões. Mesmo a lei de orçamento agora entregue nesta casa, Juarez, veio de forma errada, né? E a gente não sabe de quem é esta vontade de esconder alguns números. No Tribunal de Contas do município, Nonato Soares, está apontando que a receita de Castanhal em 2023, a estimativa de arrecadação da prefeitura será de 712 milhões de reais. Só o parlamento, só a Câmara Municipal tem direito de repasse de 18 milhões, mais de 18 milhões, o repasse anual para esta Casa de Leis. O ano passado foi de 15.300. E no orçamento, o Executivo diz apenas que era de 16 milhões, quando na verdade no Tribunal de Contas está apontando um valor superior ao que o Executivo está dizendo na lei orçamentária. Castanhal, o ano que vem, arrecadará 712 milhões, em especial na saúde, de repasse, de recurso, chega a estimativa de 153 milhões para mais. Então, senhoras e senhores vereadores, fica a prova que Castanhal tem recurso. O que falta é gestão. O que falta é interesse de repassar o que as secretarias têm obrigação. Por isso que é muito importante essa audiência pública. É muito importante, vamos aguardar que a mesa possa marcar, nem que seja só com a Secretaria de Saúde, nem que seja só nessa sala ali, para a gente ver o choro e a ladainha da secretária, ou dos que ela mandar vir aqui trazer o relatório para a gente, porque já faz 2 anos que esta casa não tem nenhum tipo de comunicação, a não ser os da base, que levam a pasta de exame para marcar, né? Não sei nem o que está marcando ainda, porque não tem profissional, não tem nem raio-x. Agora puxa saco, meu amigo, nessa gestão tem muito. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Só complementando a fala do Rafael Galvão, do vereador, eu também até concordo que a própria comissão, o presidente pode convocar a secretária para vir aí e dar os esclarecimentos de imediato que precisa, até que a equipe responsável da Câmara possa realmente fazer essa sessão mais ampla para convidar todos os órgãos, porque uma audiência pública tem que convidar todo mundo. E a gente não pode fazer uma audiência pública, vamos dizer assim, de um dia para o outro, até porque os órgãos eles têm o agendamento deles. Mas convocar, Excelência, a secretária, você mesmo, através da comissão, como presidente, pode convocar para ela trazer o relatório para Vossa Excelência. Eu vou ceder o espaço. Excelência, a gente já convocou a secretária diversas vezes, certo? Porém, a mesma não traz dados, não traz números oficiais. Ela traz caneta e um papel e fica anotando como se a gente fosse algum pateta.
Tá entendendo? Então isso aí já aborreceu o presidente da comissão, já aborreceu membros. Então tem que trazer números corretos, repasse. E ela não traz e nega, que nós já pedimos diversas vezes. Então eu acho que tem que fazer aqui perante os órgãos competentes de justiça. Ministério Público, Conselho de Saúde Pública e entre outros órgãos aí. Então eu posso até esperar que possa ser, mas que seja um negócio mais amplo com todos presentes. Porque aí a gente quer dados corretos e vamos também trazer aqui, já convoquei aqui 2 colegas meus que são do Ministério da Saúde, auditores, e eles se proporam vir para Castanhal para a gente fazer nessa audiência pública aqui junto com os auditores. Tá? Obrigado. Tudo bem, excelência. Eu peço que os parlamentares presentes, a gente se dirija à presidência para a gente bater 5 minutos de prosa lá. Tá? Até mesmo porque a vereadora Vânia vai dar o informe aqui ou vai dar lá? É melhor dar aqui no plenário. Ah, tá. Então tá. Vamos lá, obrigado. Então, agradeço a presença de todos e dou a sessão por encerrada no dia de hoje.